chamo-me Gaia Giuliani, sou investigadora aqui no SES. Quero começar falando da minha experiência para me posicionar, situar dentro dos estudos que eu faço e dentro desta escola mesmo. Desculpem pelo meu português um pouco fantasioso, por essa razão eu vou ler a minha intervenção mais tarde e fazer comentários assim, devagar, assim que se talvez me engane com as palavras, você pode apanhar o sentido geral do que eu digo. Então, sempre fui ativista feminista, trabalhei muito com pessoas queers, comunidades de feminismo queer, na tentativa de uma olhada, uma prática pós-colonial muito forte na Itália, com mulheres trabalhadoras do sexo e com mulheres transgênero. O que eu faço, o que eu sou uma filósofa política que, a um certo ponto, abandonou a filosofia política para uma diáspora através de diferentes disciplinas, os estudos culturais, a sociologia visual, a semiótica, a antropologia. Todas essas disciplinas foram começadas através de práticas, epistemologias, que eram de estudos críticos sobre a branquitude, estudos pós-coloniais e estudos feministas. Então, a minha formação é uma formação pós-estruturalista, que tenta de criar uma ligação entre signo e efeito material. Assim que a relação entre discurso e relações de poder está sempre numa tensão produtiva em termos de produção de conhecimento crítico e em termos de relações materiais de poder. E então, a minha formação como mulher branquinha, vamos dizer, branca, depende do contexto, para voltar ao que é como se performa a linha Bissau segundo o contexto, de acordo com o contexto. Talvez sou muito branca, talvez sou um pouco menos branca. Depende de onde estou, de onde estive, porque viajei muito, trabalhei na Austrália, nos Estados Unidos, no Reino Unido e depois cheguei em Coimbra. E então, claro que ter a experiência da diáspora como mulher que é branca e não é branca ao mesmo tempo, que tem uma sexualidade variável, digamos, e que tem um momento, vem de um contexto privilegiado, mas no momento da migração e da diáspora e da precariedade laboral já tem um privilégio diminuído, digamos. Fora estas as relações vamos dizer, do meu empenho político e académico nos temas que eu abordei no passado e que estão no coração da minha pesquisa agora. Que mais? Eu investigo como filósofa política, emprestada aos estudos culturais, investigo como o pensamento hegemônico reproduz relações de poder. E então, eu utilizo o pensamento crítico do feminismo negro, do feminismo pós-colonial, dos estudos queer pós-coloniais, para entender como o poder reproduz relações violentas que sejam simbólicas e materiais. Então, é uma maneira de utilizar um pensamento que não é explorativa, não é apropriativa, ou poderia ser apropriativa, mas ao mesmo tempo me põe naquela humildade constante para ver onde é que eu reproduzo poder, onde é que eu reproduzo e benefício de privilégio, onde é que eu não faço.
E é muito interessante esta circularidade de saberes, criando alianças também através de fronteiras simbólicas de classe de cor, de corporeidades, de experiências vividas, como diria Fernando, que esta diáspora no estado de conhecimento pode produzir. Claramente, se situar para mim é muito importante, cada vez que dou aula, cada vez que estou numa situação de ativismo, eu me apresento porque quero que a minha posição seja clara. E sendo feminista, que o meu pensamento nunca seja apanhado como um pensamento que pretende ser universal. O meu pensamento subjetivo. Claro que está construído subjetivamente e coletivamente por outras pessoas. Talvez isto chega até o ponto que eu não sei se eu pensei uma coisa ou se foi a minha companheira, o meu companheiro com quem elaborei aquele pensamento que começou, que deu início àquela articulação teórica. Isto é muito bom, especialmente quando se trabalha em conjunto com outra pessoa. Mas eu sou responsável, no sentido de accountable para qualquer coisa que eu diga. Eu quero ser responsável. E este é outro princípio da epistemologia feminista. Na universalidade, o meu pensamento não é objetivo, é rigoroso, e aqui teremos de falar sobre o que significa científico, que foi uma questão que foi levantada durante a fala da Joacine, o que é científico, o que não é científico. O meu pensamento é rigoroso, mas não é objetivo, é subjetivo, é posicionado, é situado, é político. Então a fala que eu agora vou dar são umas reflexões que põem em tensão uns conceitos da epistemologia do Sul com uns conceitos que vêm da minha ferramenta teórica, que é aquilo, de um lado, de estudos críticos da fronteira, critical border studies, e também vamos dizer, de estudos críticos que são de uma abordagem pós-estruturalista que poderiam ver a linha Bissau como aquela que Willem Du Bois chamou a linha de cor, ou alguns estudos queers chamariam uma linha de género que é constantemente em mudança e que produz os corpos. A outra questão é ver a linha Bissau como fronteira física ou como fronteira que estabelece determinadas relações de poder ao longo de linhas de classe, cor, sexualidade, género e depende os axes dependem do contexto, claro. Quantas mais linhas temos, quantas as linhas poderiam ser diferentes, depende do contexto, como dizemos durante o primeiro dia. E ver como o cosmopolitismo insurgente poderia estar na tensão produtiva com a ideia de autonomia da migração, que é outro conceito que vem do Critical Border Studies. Então, o meu trabalho investiga como a leitura hegemônica contemporânea. Eu prefiro ler, porque assim percebe mais. Se a gente não consegue ler desde ali no fundo, faz favor de ver mais para. O meu trabalho investiga como a leitura hegemônica contemporânea da fronteira, das trajetórias de vida e mobilidade das pessoas, dos seus corpos e do contexto geográfico e social no qual essa leitura é realizada, está profundamente mudada por uma iconografia de monstruosidade que pode ser rastreada desde os arquivos nacionais e coloniais. Essa iconografia, alimentada pela mídia e pelos debates institucionais, baseia-se naquelas figuras da raça genderizadas que, desde a modernidade global e capitalista, compõem o material simbólico dos imaginários coloniais e pós-coloniais da alteridade. Ao considerar as atuais migrações para a Europa, a minha análise lê a fronteira como polissêmica e a mobilidade como um processo de subjetivação cujo nível de constrangimento depende da tensão entre o processo de inclusão diferenciada que serve à exploração do trabalho e a leitura do corpo racializado e genderizado do sujeito. Por que usar aqui a categoria da monstruosidade?
A monstruosidade não só identifica aquelas categorias de pessoas... Pode-se obter outra vez o conceito de monstruosidade. Monstruosidade. Como a monstruosidade não só identifica aquelas categorias de pessoas que são concebidas como outras pós-coloniais, mas, mais importante ainda, também identifica, por contraste, a indizível natureza da Europa como uma comunidade imaginada que é, de fato, hegemonicamente branca. A categoria de monstruosidade referida aqui é uma figura, um elemento estrutural de uma geografia hegemónica de signos que exige que as histórias de resistências e de resistência e resiliência das outras sejam escondidas ou hipervisibilizadas e ressignificadas como imorais, indecentes, indignas. Contra estas histórias, as geografias hegemónicas de signo e trajetórias rearticulam e reproduzem as suas biopolítica e narrativa. A perspectiva da outra perigosa que liga construções do corpo ao arquivo colonial da monstruosidade ajuda-nos a perceber a genealogia complexa do atual imaginário dentro do qual as migrantes pós-coloniais são escritas. Então, esta é uma citação de um livro que fala de monstros na literatura do imaginário ocidental. Mas liga-se muito bem com o que estou a dizer. Monsters serve both to mark the fault lines, but also subversively to signal the fragility of boundaries between humans and almost humans. They are truly monsters in their simultaneous demonstration and destabilization of the demarcation by which cultures have separated nature from artifice, human from non-human, normal from pathological, in their capacity to show up the leakiness of bodily boundaries. This emergent array of hybrid creatures are arguably monsters, not so much in the horror they evoke, but in their exposure of the redundancy and instability of the ontological hygiene of the human subject. Então, a minha análise do papel do arquivo colonial na iconografia contemporânea da monstruosidade concentra-se em 3 dimensões, que são as mesmas dimensões desta escola: espaço, tempo e corpo. O corpo contextualizado na sua geografia e na sua história. Uma leitura através de uma perspectiva transnacional, colonial e pós-colonial. Aqui o tempo e o espaço são vistos simultaneamente fracturados, delimitados e compostos por fronteiras polissêmicas. Então, vamos ver o que significa fronteiras polissêmicas. Segundo Balibar, que é um filósofo francês, que foi ativo na definição, vamos dizer, do racismo na Europa desde os primeiros anos 70 e mais, no final dos anos 70, produziu com outro intelectual aquele livro que chama-se Raça, Nação e Classe, que foi bastante importante, uma abordagem marxista da questão do racismo na França, e não só na França. Segundo Balibar, as fronteiras são polissêmicas, porque não têm o mesmo significado para todos e, de facto, esse significado diferencial é essencial para a sua função. Escreve: fronteiras nunca existem da mesma forma para indivíduos pertencentes a diferentes grupos sociais. Em vez disso, as fronteiras são projetadas para expor pessoas diferentes, ou seja, de diferentes classes sociais, ela disse, a diferentes experiências da lei e da liberdade. A lei das fronteiras permite que algumas pessoas atravessem as fronteiras nacionais, enquanto negam o mesmo a outras. Mantêm a liberdade de circulação de alguns, privando outros dessa mesma liberdade. Seguindo essas experiências diferenciadas, Balibar escreve que a função da fronteira é diferenciar ativamente os indivíduos em termos de classe social. As fronteiras são instrumentos de diferenciação. Este é o meu ponto de vista. Quero dizer, eu acrescento a perspectiva de Balibar que linhas de cor, de classe, de género e sexualidade são sobrepostas nessas fronteiras geográficas e políticas, reforçando uma ontologia da diversidade, uma ontologia, então, na essencialização da diversidade, que
tem a relação, que cria a relação entre o corpo, como está lido pelo poder, a posição geográfica que ocupa, o direito à mobilidade, a capacidade de seguir trajetórias específicas quando cruza fronteiras e a capacidade resultante do corpo mesmo, de mudar de seu corpo mutante, de mudar si mesmo, de se conceber diferentemente ao longo do tempo. É como se, uma vez que somos migrantes negras, só somos migrantes negras. Uma vez que somos queers que escapam de situações de perigo, sempre temos de ficar queer que escapam de situações de perigo. Somos transexuais, não podemos voltar a transicionar entre géneros, porque sempre temos de representar-nos de uma maneira que seja readable, como se diz, legível, de parte do poder. Há subalternos da modernidade colonial, capitalista e heteropatriarcal, assim como aqueles da pós-modernidade, foram e são paradas e mobilizadas ao mesmo tempo, através do espaço e do tempo, ao longo de linhas de raça, gênero, classe em constante mudança e em função de uma ordem de coisas que reformula constantemente o significado da cidadania, branquitude e privilégio. Não? Para voltar ao que falámos durante o primeiro seminário, feito que os contextos criam os objetos da nossa pesquisa e criam o nosso olhar, ou influem no nosso olhar até o nosso objeto de pesquisa. Então, formam o nosso imaginário. E os contextos são sempre fundamentais se falamos de uma epistemologia, uma prática de saber que é feminista. Os corpos são mobilizados tanto fisicamente como simbolicamente, e assim produzidos e reproduzidos através da sua mobilização de maneira decididamente semiótica, não sem resistência e resiliência dos próprios migrantes, como pertencentes a sujeitos privilegiados ou monstros. Numa circularidade semiótica entre signo e efeito material, Calibás e Bruxas, resultado do discurso sobre a periculosidade, quero dizer, monstruosidade hipersexualizada das subalternas, produziram e produzem privilégio e morte, assim como o governo dos espaços e dos corpos produziu e produz monstros. Então, vamos saber, quando a gente conhece esta figura, esta representação é o Calibás do Shakespeare, uma das muitas representações. Então, o que é o arquivo colonial? Assim como é descrito pela antropóloga Allora Stoller, é um lugar de produção de conhecimento, um repositório de crenças codificadas. Os arquivos coloniais foram construídos local e transnacionalmente e produzem diferentes conhecimentos de acordo com o leitor, com o tempo na história, com os contextos sociais e com as relações de poder que servem. Para mim, os arquivos coloniais têm que ver com os materiais simbólicos que constituem as figuras da raça e representam a lente através da qual eventos, sociedades e situações são hegemonicamente e racialmente interpretados em tempos coloniais e pós-coloniais. Qualquer pergunta sobre a minha ferramenta teórica ou sobre a linha de pensamento que estou a seguir, faz favor. A antropóloga Gloria Vecchio, não sei se conhecem esta antropóloga, é uma antropóloga negra, lésbica, do Suriname, que sempre trabalhou na Holanda e que escreveu este livro maravilhoso que chama-se White Innocence. A antropóloga Gloria Vecchio define o arquivo cultural nacional como aquele que influenciou tanto as configurações culturais do passado, quanto as autorrepresentações e a cultura dominantes mais queridas do tempo presente. É importante salientar que na interpretação original do Said, que falou do Arquivo Cultural Nacional, o Arquivo Nacional é uma gramática racial, uma profunda estrutura de desigualdade de pensamento e afeto baseada na raça, que foi instalado nas populações imperiais europeias do século XIX e que é desse profundo reservatório o arquivo cultural que, entre as outras coisas, um sentido de eu mesmo
foi formado e fabricado. Eu não estou de acordo com o que disse Said, no sentido que para o que é a minha primeira formação intelectual, que foi na história dos impérios, os impérios, a raça não chegou no século XIX a formar as mentes ou imaginários imperiais, chegou muito, muito antes. E se não se chamava raça, se chamava alguma outra coisa. Mas sempre tinha que ver com a essencialização da inferioridade, ou a inferiorização do outro e da outra a partir de uma, vamos dizer, um fenotipo lido como diferente. Figuras das raças, que é aqui mesmo, é uma articulação teórica que eu fiz no passado, mas que de verdade tem que ver muito com, vamos dizer, um general intellect, uma produção de conhecimento que é transnacional, que é coletiva e que eu só cristalizei em uma definição que é muito útil a mim mesma para tentar de chegar até a uma interpretação coerente de uns fenómenos históricos e presentes. Então aqui vemos umas imagens muito populares, que são aquelas de livros da escola, sobre a raça. Então, a raça branca, que é ou uma estátua, ou é uma pessoa civilizada, claramente. A Hottentot Venus, uma Avenida Hottentot. E aqui esta é uma das imagens que eu tenho no meu arquivo, quando trabalho sobre a transnacionalização de imagem de negritude, de asianidade, o yellowness, utilizando aquele vocabulário, como atravessaram fronteiras imperiais e como foram rearticuladas segundo o contexto, de acordo com o contexto. E então, estas eram figuras da raça do passado, né? Estas são figuras da raça do presente. Então, este é Charlie Hebdo, sobre a migração da Síria, e o Aylan que morreu nas costas gregas, e ao mesmo tempo a ideia que os refugiados negros e muçulmanos são assediadores. Sim. Assediadores, exatamente. A famosa imagem do Benetton, que é muito bem reproduz o imaginário colonial. E este é um manifesto italiano, de extrema-direita, Forza Nova, que reproduz um manifesto fascista sem nenhum problema. Assim, diretamente. Este foi um manifesto fascista em contra de Buffalo Troops, Buffalo Soldier, ou seja, das tropas americanas que empregavam afro-americanos, e claro, estavam a estuprar as mulheres brancas mais da nação, e que foi reproduzido há uns anos pela extrema-direita como se pertenecesse ao nosso imaginário coletivo sem problemas, sem criar nenhum choque na opinião pública, de uma maneira bastante interessante. E aquela é uma obra de arte, que, claro, está a tratar da conceição da mulher negra com estetopija e com o seno grande, não? Como construção do imaginário colonial e pós-colonial. Então, da ficcionalidade daquele imaginário. As figuras da raça. Por figuras da raça, quer dizer imagens que sedimentam transnacionalmente ao longo do tempo e cristalizam alguns dos significados atribuídos aos corpos, que são genderizados e racializados em contextos coloniais e pós-coloniais. Estas figuras ou figurações foram e ainda são usadas para descrever sujeitos racializados e racializar como bárbaros
e não civilizados, aquelas submetidas à violência e à barbárie de todas as formas de acumulação primitiva, como o seu repertório de assassinatos em massa, até mesmo genocídio, sequestro, imigração forçada, campos de concentração, tortura e toda a panóplia dos crimes do Estado. Porque fala do Estado em específico, porque este livro fala de mídia, crime e racismo na Inglaterra, numa relação circular entre herências coloniais, herdades coloniais e rearticulações pós-coloniais. Então, a inferiorização, criminalização, animalização da colonizada e da subalterna foram diferentemente articuladas nestas figuras de acordo com contextos sociais e históricos. Estas figuras foram mobilizadas diferentemente através da história e dos espaços coloniais e pós-coloniais, de acordo com a função específica, historicamente contextualizada, que serviram na reprodução das relações de poder globais e locais. Então, vamos ver o arquivo colonial, a relação entre o arquivo colonial e o arquivo nacional, que são as bruxas, de Goya, como se rearticula no espaço da metrópole colonial. Bruxas, desajustadas e monstros têm uma longa história. Desde a modernidade colonial, essas figuras foram sedimentadas no imaginário dos Estados, primeiro e depois das nações, conectando o agente interno ao monstro colonizado. De acordo com Kristeva, eu vejo a abjeção como algo que perturba identidade, sistema, ordem, mas que constitui uma parte indispensável do eu. A diferença da Kristeva, eu não falo do eu como o eu psicanalítico, eu falo do eu como corpo político, body politic, seja o da nação, da Europa ou do Ocidente. E os agentes como constantemente reproduzindo as margens. Então, mulher, queer, pobre, herege, bruxa, operária industrial. Essas formas são funcionais para o disciplinamento de toda a sociedade. Este disciplinamento acontece através da descrição delas como monstros, no sentido de Greta Olsen também, que os criminais eram criminais porque animais, ou animais porque eram criminais. Ou através do disciplinamento, da supressão delas como tais. Então, esta é uma citação da Silvia Federici, que é muito clara, eu não vou lê-la para poupar um pouco de tempo, mas sobre quem eram as bruxas. Temos tempo? Sim? Então, a bruxa não era só... Somos nós que mandamos. Sim. A bruxa não era só parteira, a mulher que evitava a maternidade, ou a menina que a duras penas ganhava a vida roubando. Também era a mulher libertina e promíscua, a prostituta ou a adúltera, e, em geral, a mulher que praticava a sua sexualidade fora dos vínculos do casamento e da procriação. A bruxa era também a mulher rebelde que respondia, e que apresentava claramente um desafio crescente à autoridade masculina e à igreja. Desde uma ideia religiosa do inimigo interno passou-se à sociedade que deve ser defendida, que no século XIX adquiriu uma epistemologia positivista que transformou raça, sexo, sexualidade em uma entidade mesurável deterministicamente e usou a raça e o género para essencializar a classe. Então, isto é uma imagem que vem do arquivo sobre a Austrália. Então, a ideia do caníbal, que era verdadeira, não era verdadeira, era suposta. É muito interessante ver qual função esta imagem podia exercer. Então, canibais e canibais. Durante o Renascimento Europeu, o canibalismo real, o alegado dos nativos do Novo Mundo, foi considerado evidência da sua animalidade e proximidade com Satanás, numa visão necessariamente binária da criação e do outro mundo, bem e mal. A África, o Caribe, a Amazônia e o Pacífico eram habitados pelo disforme canibal de Shakespeare, um ser mutante, uma fera de pele escura. Estou a ir diretamente do texto de Shakespeare, filho do diabo e uma mulher argelina.
meio homem, meio peixe, que só poderia ser educado em algum grau porque a monstruosidade e brutalidade dela, do Caribe, canibal, sabem as pessoas que é uma transliteração do mesmo nome. Caníbal e Caribe é a mesma coisa. Jamais desaparecia. Calibás caníbais serviram os propósitos da conquista colonial e da expropriação de terras, nomeadamente serviram à construção da inferioridade da colonizada e à construção da branquitude, como um conjunto de normas que estão na própria base da exploração e extermínio racista nas sociedades coloniais, mas também serviu para definir e reproduzir privilégios na metrópole colonial euro-americana, no sentido da metrópole como não um espaço lixado, homogéneo. Então, é verdade que nas relações desiguais de poder, através de a linha abissal entre a metrópole colonizadora e lugares e populações colonizadas, este tipo de construções simbólicas criavam hierarquias que eram globais. Então, todos sabem a que se refere esta imagem? É um navio negreiro. Eu normalmente utilizo esta imagem em contraposição com a imagem que eu mostrei no princípio, que é aquela do barco dos migrantes que chegam em Lampedusa. É no sentido de uma contraposição, não de uma continuidade. E tento normalmente perguntar nas aulas, pedir de fazer uma roda de conversa sobre quais são as continuidades e descontinuidades entre as duas experiências históricas. É muito interessante para ver como o imaginário empurrado pelas mídias está a criar ideias muito fixadas de vitimização, criminalização, etc, etc. Se considerarmos a história do disciplinamento da mobilidade como o disciplinamento da mobilidade constrói monstros, incluindo a fábrica, a família, o lar, a plantação e o navio negreiro, como paradigma da modernidade capitalista e colonial, podemos ver como a mobilidade através das fronteiras dos Estados e das nações, das metrópoles coloniais e das suas colônias sempre foi carregada de privilégios específicos e historicamente fundamentados. A mobilidade da subalterna vista como risco não pode ser livre. A sua mobilidade é monstruosa, reproduz a subalterna enquanto monstro, perigosa até para os fundamentos mesmos da ordem pós-colonial. Então, aqui alguns exemplos de mobilidade. Então, a fuga dos quilombolas, a revolução haitiana que rompia com os esquemas espaciais e de poder da segregação e da reprodução da escravidão, as bruxas, já vimos a toda da Federici o que significa ser bruxa no sentido da fuga do lar e do patriarcado, e o quarto estado, no sentido de que não é um caso, está em movimento. Está em movimento no sentido que é supostamente uma manifestação. Então, desde a errante vagabunda no início da Europa moderna, que escapava do controle social e da disciplina do trabalho, a fugitiva das plantações, a quilombolas, as mulheres desobedientes que violavam as restrições patriarcais do ambiente matrimoniais e as pobres que escapavam do poorhouses. Desde as revoltas das escravas com os navios negreiros, a lutas anticoloniais que violavam as fronteiras coloniais e as hierarquias raciais. Desde a violação das fronteiras sociais e físicas do apartheid, a fuga da salvação de queers e pessoas transexuais dos espaços perigosos. Desde a migração emancipatória de dentro e de fora do primeiro mundo, à fuga dos prejuízos e perigos nos antigos países coloniais. Desde a modernidade primitiva, essas mobilidades emancipatórias foram descritas como bestiais e causadoras de pânico moral.
Ao mesmo tempo, essas mesmas mobilidades contribuíram para construir o significado de moralidade e normatividade nos países ocidentais. Está tudo claro até agora? Então, a acumulação primitiva, se quiser, vamos a ver o que é a acumulação primitiva, o que significa neste contexto, em tensão com o cosmopolitismo insurgente da mobilidade radical. O cosmopolitismo subalterno insurgente há que ver com movimentos sociais em sentido amplo e as alternativas que engendram. A aspiração de organizar as lutas de forma a conseguir alterações paradigmáticas. E seria interessante de ver como o conceito mesmo do cosmopolitismo insurgente aplicado à mobilidade radical pode estar em uma tensão produtiva, como eu já disse no início, com a ideia de autonomia das migrações, no sentido da autonomy of migration. Is an insurgent configuration of ordinary experiences of mobility emerging against the regime of border control. At its core is the sharing of knowledge and infrastructures of connectivity, affective cooperation, mutual support and care, cuidado, among people on the move. Desculpa. Sim. Só falar um bocadinho do conceito da acumulação primitiva. Sim. Então, no sentido vamos a estudar Federici. Que a acumulação primitiva não só aconteceu, no sentido de Marx, dentro do espaço da Terra, como um momento no que os commons, o que estava em comum, o apropriado, e tornou-se produtivo, no sentido da relação e do conflito capital-trabalho, mas também dentro dos lares, dentro de muitas formas de produção e reprodução. Então, neste sentido, quem foge? Foge da acumulação primitiva. Por isso que é radical, bestiais, bestial e cria pânico moral. Porque não é só uma fuga do incontrolável, do racializado, é que uma relação produtiva entre signo e efeito material, eles estão significados como perigosos, porque são sujeitos vistos como excedente à norma, mas excedente também à disciplina dentro da acumulação primitiva. Excede a norma branca, onde é que a norma branca está totalmente adentro da acumulação primitiva e da produção pessoalista. Tá? Imagina, como se na economia do signo, a negritude representava a margem de uma sociedade que entendia-se branca. Que, claro, que construindo hierarquias, construía formas de exploração, que eram não só entre o conflito racial, através do conflito racial, mas através do conflito de género, através da sexualidade, etc, etc, etc. Este conflito não são sobreestruturais à estrutura capitalista, vamos dizer. Mas há uma relação de circularidade, assim que não se sabe se inicia antes a raça ou a exploração capitalista. Porque as duas coisas estão tão... assim que, não sei se conhece o livro do Theodor Allen, estava citado a um certo ponto. Theodor Allen falou da invenção da raça branca, na plantação do século XVII nos Estados Unidos, na Virgínia, onde é que, a um certo ponto, os trabalhadores brancos e os trabalhadores negros tinham a mesma condição, que era uma condição também jurídica. E a um certo ponto, a ideia de que a escravidão pudesse se tramandar através de gerações chegou quando eles começaram a fugir, porque sabotavam a plantação e fugiam todos juntos. Então, divide e impera, para dividir e governar estas pessoas, umas
as pessoas negras que eram vítimas da trata, do tráfico, começaram a ter esta herdade de escravidão, no sentido que se passava de geração em geração. Os brancos tinham um estatuto diferente, que era indentured labor, trabalho forçado, que durava uma altura para repagar a passagem, ou porque eles estavam presos, etc, etc, etc. E depois libertaram-se. Então, onde é que começa o capitalismo? Onde é que começa a raça? No caso de Theodor Allen, ele disse que foi para uma produção que era também um disciplinamento da sociedade. Há outras experiências que são diferentes. Então, neste sentido, há uma circularidade tal que a acumulação primitiva, que poderia ser feita em situações em que a raça contava menos, em outras situações em que a construção da branquitude tem que ver imediatamente com a reprodução do valia plus valia. E então, as duas coisas não são não se pode separar. Então, no sentido da autonomia da migração, aqui a tensão interessante está entre a ideia que o cosmopolitismo insurgente esteja baseado sobre movimentos, então movimentos organizados, é a ideia desta diáspora muito particular que está a acontecer no Mediterrâneo, e não só no Mediterrâneo, que não tem um movimento organizado. Aqui tem formas de solidariedade, formas de cuidado, formas de troca, até criar sites internet que dizem a posição do barco no meio do Mediterrâneo, porque assim que as pessoas possam encontrar um porto, e sites que desaparecem um minuto depois. Então, redes solidárias, redes de solidariedade, redes de cuidado, que são temporárias. É verdade que, como disse a maioria dos arquivos da experiência migratória, as amizades, as relações que se constroem no middle passage, na passagem de meio, permanecem. Mas é verdade também que estas solidariedades são como rizomáticas, como momentâneas. E seria interessante de ver como o conceito criado pelo Boaventura, pelo professor Boaventura, está em tensão com esta diferente maneira de pensar movimentos revolucionários, porque, de facto, as migrações estão a questionar uma ordem das coisas que não se reproduz só no mar, mas que tem uma filiação que está dentro de um sistema de produção e reprodução que é global. Está tudo bem? Então, hoje, há muitas salas diferentes entre a mobilidade do passado e a mobilidade do presente. Os agentes eram a nação, e agora são mais agências não governamentais ou governamentais e empresas, instituições que são supra ou internacionais. Se a gente conhece o que faz o Frontex na Europa, é um corporative, é uma empresa que faz o controle, que se ocupa do controle do tráfico, do controle das fronteiras pela União Europeia. Status, no passado colonial, era o subalterno colonial, que tentava migrar ou se libertar de constrições que estavam totalmente integradas no grupo das colónias. Hoje é o cidadão pós-colonial oficialmente livre. Sabemos que a ordem pós-colonial, no sentido da relação entre colonial e o que chegou depois, na ordem pós-colonial, as hierarquias
são muito relacionadas a regime de produção de desigualdade que foram construídos no passado colonial, durante o passado colonial. Trajetórias. Ou imobilidade restrita, imobilização, pensem a plantação como forma de imobilização, a migração forçada, pensem ao coolies, a indentured laborers, mas também os escravos nos navios negreiros, e bouncing. Bouncing é um conceito muito interessante que foi cunhado pela Martina Tazzioli, que significa que o sistema de controle das fronteiras produz plusvalia, não através da exploração do trabalho das pessoas migrantes, mas através de construções, migrações entre hotspots. É uma mobilização forçada que impede aos migrantes de mover-se onde eles quiserem. Então, desde um centro de detenção na Líbia até um spot em Turquia, e depois um spot em Itália e back into Líbia. Assim que não se produz trabalho físico. Claro que serve também um filtro pela exploração dos outros migrantes que chegam depois em diferentes nações de Europa. Mas, ao mesmo tempo, produz valia. Produz valia no sentido que pensem os investimentos econômicos para tratar deste centro de detenção. Pense a segurança que está criada ao longo das fronteiras. Pense ao desemprego de forças militares. Pense o quanto dinheiro pode ser investido naquelas estruturas. Produzem imobilizando os corpos. É um paradoxo, ou não é? Isto cria uma diferença bastante interessante com o que era a migração do passado. O bouncing, não sei se tentamos saltar, como a bola que salta, não? É assim, como no flipper. Então, todavia, o abuso, a mobilidade vista como um abuso, a mobilidade livre da migrante vista como um abuso, para a subalterna pós-colonial é o que carece do discurso colonial e capitalista sobre a insuportabilidade para o imaginário hegemônico ocidental de que as subalternas coloniais possam ter uma trajetória linear, racional, articulada subjetivamente, em direção e através da metrópole branca pós-colonial. Então, também no texto da Federici, só homem branco, geralmente heterossexual, proprietário de classe média, pode ter uma trajetória racional linear, desde a educação até a profissão, até a morte, com produção, reprodução, família, blá blá blá. E decidir onde ir, como mover-se, e onde se situar na sua trajetória, e imaginar como liderar. As subalternas não podem, porque seria um estatuto de liberdade que iria a contestar as hierarquias de diferentes maneiras de conceber qual é o sujeito livre, autónomo, e os sujeitos que não podem ter esta autonomia. Então, permanece o imaginário da invasão revertida. Este é um imaginário que se encontra muito no arquivo colonial. A ideia que a colonização ocorreu porque o Ocidente tinha de parar os bárbaros às fronteiras. Porque se não somos nós a colonizar, seria neles a entregar a barbárie no nosso espaço. Muito interessante que este é um imaginário que ainda, imagina quanto é importante e quanto é forte hoje.
Então, essas imagens dos barcos, dos navios que chegam em Lampedusa, ou dos sirianos que chegam na fronteira da Hungária, assim. É o antigo paradigma moderno da vitimização e criminalização da subalterna não branca e da sua autonomia. Encontra-se reproduzido na vitimização e criminalização da mobilidade das queers pós-coloniais, supostas terroristas e corpos de risco. Então, tanto a criminalização quanto a vitimização congelam o tempo e as dimensões espaciais da busca da migrante pela emancipação dentro de concessões rígidas e dentro de dinâmicas controladas. O corpo é concebido como risco, ao mesmo tempo corpo de risco, quer dizer criminal, e corpo de risco, quer dizer vítima, precisa estar contido dentro das trajetórias específicas de mobilidade, que os reinscrevem como subalternos e que, ao mesmo tempo, reproduzem como normativos determinados corpos e comportamentos num espaço e num tempo determinados. Em conclusão, a condição ontologizada, no sentido de essencializada, do corpo visto como risco monstruoso compreende tanto uma noção de inferioridade, animalização, criminalização, quanto conceições da sua mobilidade, da sua busca de proteção e emancipação como ilegítimas. Por noção de inferioridade, eu quis dizer a despersonalização, desindividualização dos migrantes de acordo com práticas coloniais passadas de desumanização e desindividualização. Por animalização, refiro-me ao pânico moral que tem sido associado às figuras de raça desde a modernidade colonial e as vincula a um senso de desassossego e perigo contra o qual a ordem colonial metropolitana é constantemente reconstituída. Por mobilidade legítima e abusiva, eu quis dizer que a ideia do outro, racializados, dos outras racializadas que tentam entrar no espaço europeu, viola a proibição imposta aos subalternos pós-coloniais impedidos de atravessar a fronteira, que os constrói como subalternos. E esta é a última tensão com o pensamento da epistemologia do Sul. Ou seja, qual é a tensão entre uma ideia de linha abissal como um facto histórico e da linha abissal como um fato semiótico, que produz as pessoas como tais. No sentido que não é só historicamente uma realidade social, a linha abissal, mas é mais uma metáfora, mas também uma construção simbólica, como a raça, que constrói os indivíduos, as pessoas, como tais. Então, uma construção discursiva que constrói os subalternos pós-coloniais como tais e aqueles e aquelas que habitam o privilégio como tais. Então, como hordas e bandos que subvertem as fronteiras entre civilização, barbárie, merecimento e descartabilidade, subjetividade e vitimização, ordem e desordem, aptidão e inaptidão, as requerentes de asilo e as migrantes são retratados como abusadores de uma ordem deshistoricizada das coisas, uma ordem europeia que se pensa ser isolada espacialmente e temporalmente do seu passado colonial e do sul pós-colonial contemporâneo. A figura do retorno do colonizado vem com os temores da subversão da ordem neoliberal e pós-colonial e a forte exigência por compensação da violência colonial passada e das consequentes desigualdades do tempo presente. É uma palavra, eles lembram no norte do mundo da linha abissal que os constitui como tais. Obrigada.